Olá! Boa tarde, queridos. Boa tarde. Iniciando essa transmissão. Esse dia tão especial, tão auspicioso para a gente falar de Lei do Tempo, para falar um pouquinho mais de Lei do Tempo, Sincronário da Paz. Vamos chegar, que eu vou contar para vocês aí um pouco o erro do tempo, o que está acontecendo, que a gente está sintonizado no tempo errado, por que a gente está colapsado, o que está acontecendo com a gente como humanidade, né? Nessa história, nessa construção de história, né, que a gente chegou até aqui. Vou contar para vocês algumas coisas aí, o erro do tempo ao qual a humanidade está inserida. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso que eu vou falar para você hoje, pode ser que o que eu fale para você hoje faça muito sentido, né? Algumas pessoas já estão conectadas com a Lei do Tempo, Sincronário da Paz, já sabem o que eu vou falar, mas tem muita gente que o que eu vou falar aqui vai ser uma novidade. Então fica aqui comigo, eu vou contar para você sobre a Lei do Tempo Sincronário da Paz, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está vivendo agora, a grande oportunidade também que a gente está tendo de dar esse salto como humanidade, né? Compartilha essa live aí, chama os amigos, chama as amigas. Eu vou tentar trazer para vocês um pouco da palestra. Eu já fiz uma palestra sobre isso, sobre o calendário, sobre como o tempo influencia nas nossas mentes e como a gente pode, como seres dentro da biosfera, cambiar, né, essa chave de tempo que foi colocado pra gente, né? Essa consciência sobre o tempo que foi colocado pra gente. Então, queridos, fique à vontade aí, senta, respira. Vamos juntos, coloquei essa camiseta aqui agora, porque representa muito o que eu vou falar para vocês, essa camiseta que eu sempre uso quando eu vou fazer a palestra da Lei do Tempo, justamente para ilustrar o que de fato somos quando estamos conectados no tempo natural, né? A nossa real função dentro do organismo Terra, da biosfera, quando estamos conectados com a Lei do Tempo sincronário, codificados no tempo mesmo, né? Nós somos os únicos seres autorreflexivos dentro desse organismo chamado Terra, do planeta Terra. Terra tem um coração de cristal dentro dele, e essa é uma das visualizações que a gente traz dentro das meditações do sincronário, né, que é trazer a imagem do nosso planeta Terra envolto por um arco-íris circumpolar, né? Então a gente traz essa visualização, e nós, como seres autorreflexivos dentro do organismo Terra, a gente é um catalisador também. Nós somos a responsáveis pela parte neural, como se fosse a parte neural do organismo do Terra, né? E assim, quando entendidos e sincronizados com o tempo, a gente coopera com a capa mental do planeta que se chama noosfera. Uau, Aniele, quanta informação! Bastante informação mesmo, assim, né? Então hoje é Kim 1, hoje na ordem galáctica, a gente está no Kim número 1, a gente está recomeçando essa jornada do Tzolk'in, né? O Tzolk'in, para quem não conhece, é esse aqui, Tzol, contagem, Kim, dias, tá? Essa é o calendário sagrado dos maias. Isso aqui é uma codificação galáctica, isso aqui existe, tá? É como a lei da gravidade, né? A lei da gravidade foi descoberta há 300 anos por Newton, mas ela não existe só há 300 anos, né? Ela é uma lei que está aí desde que mundo é mundo, e a lei do tempo também. Você está conhecendo agora, mas é algo que já existe desde que galáxia é galáxia, desde que cosmo é cosmos, e agora tô trazendo essa informação para você, para trazer de forma consciente o que é o tempo, né? O que é tempo? Você já parou para pensar o que é tempo? O que é tempo para você? Muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para nada. Antigamente falava, né? Eu não tenho tempo para nada, eu tô correndo. Não, amigo, como é que você tá? Eu tô na correria. Não era assim que a gente respondia muitas vezes? Tô na correria. Mas você tá na correria, tá correndo para onde? Aonde você tá correndo? Para onde você quer chegar? Né? Todo mundo correndo atrás de alguma coisa, né? Essa, na verdade, é a consciência que o tempo 1260, que é a frequência da matéria,
faz a gente ter, assim, de que a gente precisa estar sempre correndo atrás de alguma coisa para conquistar e na verdade a gente nunca chega, né? Quando a gente se conecta com o tempo natural, com o fluxo natural do tempo, a gente para de correr atrás das coisas e tudo vem até nós com uma grande facilidade, porque na verdade está tudo em sincronia, está tudo acontecendo no tempo e o tempo ele não é linear, né? O tempo ele é radial, ele é cíclico. Ele é a quarta dimensão, ele é a atmosfera da mente, né? Então, para a gente mudar o tempo, é necessário parar o tempo. E eu tô achando, por isso que eu tô abrindo essa live hoje, falando bastante sobre isso, porque a gente parou o tempo. Como humanidade, o tempo parou. E essa é uma bela de uma oportunidade para você entender um pouco mais sobre a lei do tempo. A gente tá parado um tempo, ninguém mais sabe se é domingo, se é segunda, se é terça-feira, né? Tá todo mundo parado. E é bom que a gente volte, quando a gente voltar dessa quarentena, entendido sobre a real importância do tempo natural na nossa vida e no nosso dia a dia. Esse calendário, que a gente chama de calendário gregoriano, ele teve a sua origem lá nos Sumérios, na Babilônia, em 3113 a.C. Ele foi construído com base no ciclo, principalmente no ciclo solar, né? Foi entendido, então, que um ano tem 365 dias, então foi medido o tempo como um espaço. Então, eles pegaram uma esfera tridimensional, fizeram um círculo, e dividiram esse círculo em 12 fatias e cada fatia com 30 graus. Tridimensionalizaram o tempo. Ponto, tá aqui. Temos 360 dias aqui e 5 dias, então, dentro dessa contagem de tempo, era de festividades, né? E esse calendário que foi criado lá em 3113, que é o início da nossa história como raça, né? Nós somos raça dentro do planeta, então começou essa contagem de tempo, começou o início da história, né? Ele sofreu diversas transformações, né? Depois veio o calendário romano, veio o calendário juliano, né? Depois o calendário juliano veio o calendário gregoriano, que é a última versão do Papa Gregório, um calendário do Vaticano, um calendário da Igreja Católica. E se a gente entender, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês nunca se questionaram por que setembro lembra 7 e é 9? Por que outubro lembra 8 e é 10? Novembro 9 e é 11? Dezembro 10? Vocês nunca se perguntaram isso? Vocês nunca se perguntaram por que se chama segunda, terça, quarta? Vocês nunca questionaram isso? Gente, o calendário gregoriano, o calendário do 12, é o grande dogma da humanidade porque ele é inquestionável. Ele é algo que ninguém questiona e ninguém traz uma clareza sobre isso e simplesmente é uma programação enfiada de goela abaixo na humanidade. O ser humano nasce e quando ele nasce, a sociedade já coloca nele um time que ele vai torcer, já diz pra ele que religião ele vai ter e já diz pra ele o calendário que ele vai seguir. Então todo ser que nasce dentro desse planeta, ele já nasce preso, né? Ele já nasce... tá aqui. Ele já nasce preso principalmente pelo tempo, pelo calendário, onde ninguém questiona por que 12 meses, né? O que tá correlacionado a esse calendário? Falar para vocês, esse é um calendário completamente arbitrário, egóico, tá? Por que egóico? Porque ele é um calendário onde imperadores romanos, sacerdotes se homenageavam. Julho, por exemplo, tem 31 dias porque Júlio César quis ser homenageado e criou um mês para ele e colocou 31. Quando Júlio César morreu, seu sobrinho, Otávio Augustus, ele assumiu o trono e ele também quis ser homenageado, então ele criou agosto. Ele foi lá, criou agosto, ele falou, eu não vou ficar por baixo do meu tio não, eu também quero 31 dias. Ele foi lá e roubou um dia de fevereiro. E aí colocou agosto com 31 dias também. Então, a gente tem julho e agosto como uma homenagem a dois imperadores aí masculinos que queriam ser homenageados dentro do calendário, né? Março vem de Marte, que é o rei da guerra, né? E daqui a pouco, e aí o Otávio Augustus, ele achou que deveria o ano não começar em março, que o ano começava em março, de acordo com a ordem astrológica. Ele achou que na verdade tinha que começar em janeiro porque ele tinha uma superstição. Então esse calendário, ele foi criado e montado de uma forma muito aleatória, egóica e não conectada com nenhum ciclo
lunar, solar e galáctico. Aí eu te pergunto, para que serve um calendário? Para que serve um calendário? Se não é para contar o tempo, se não é para a gente realmente contar o tempo. E o que é o tempo? O tempo, queridos, não é simplesmente saber que hoje é dia, sei lá, de março, sei lá, da semana. O tempo, ele é a quarta dimensão. O tempo, ele é um fator de sincronização. O tempo está relacionado com a nossa evolução como raça, como seres. Se você acha que você está sentado aí e que o tempo está parado, se você acha que não está acontecendo nada, que você está parado no tempo, que está tudo parado e que você está paradinho, você está muito enganado. Porque a gente não está parado. A gente está viajando na galáxia. Nosso sistema solar, que se chama Vela-Tropa 24, ele está viajando a mais de 70 mil quilômetros por hora. A nossa galáxia está viajando também dentro desse todo cósmico a 817 mil quilômetros por hora. Então, por que eu não percebo? Anne, por que eu não percebo, né, que eu tô viajando no tempo? Você tá falando que eu tô viajando no tempo a 70 mil quilômetros? Como assim? Imagina que você tá num carro fechado, com todos os vidros lacrados. Você não escuta o barulho do motor. Ele é um carro super tecnológico, ele não tem ruído e os vidros estão lacrados. E ele está viajando, esse carro. Você não consegue perceber que você está em movimento. A gente só consegue perceber que a gente está em movimento quando a gente olha para fora e vê o matinho correndo, não é? Aí a gente tem a noção da velocidade, quando a gente consegue ver um outro corpo se movimento em relação a nós. Então a gente não tem ideia de que a gente está viajando na galáxia porque a gente não tem essa janela para o cosmos, né? Mas de fato a gente está viajando na galáxia. Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui de como que a gente está viajando na galáxia, para vocês terem uma noção de como essa viagem ela é em espiral. Então, para vocês entenderem que o tempo ele é um fator de sincronização, um fator de evolução e que nós estamos viajando em espiral, espiral, espiral. É uma espiral onde a gente dá sempre oitavas para cima, oitavas para cima. Sabe, quando tá finalizando o ciclo, ao invés da cobrinha morder o próprio rabo, ele faz assim, ó, pum, oitava para cima, pum. Porque o tempo ele é um ciclo dentro de oitavas. Oitavas. Então a gente está espiralando no tempo. Quer uma ideia do que é isso? Vou te mostrar um vídeo. Prepare-se, prepare-se para bugar. Aqui, ó, vamos lá. Compartilha a live, gente, tô só começando. O papo aqui vai ser bem cósmico e bem importante nesse momento planetário. Vamos lá, vou mostrar pra vocês um vídeo de como a gente está viajando na galáxia. Deixa eu botar pra cá, porque aqui tá batendo luz. Deixa eu limpar aqui a câmera. Arrou, arrou, arrou. Vamos lá. Se liga. Como nós estamos viajando na galáxia. Esse é o nosso Sol, o nosso sistema solar, Vela-Tropa 24. Esse é o nosso sistema. Estamos viajando a 70 mil quilômetros por hora. E perceba como estamos viajando nesse momento. O nosso Sol está viajando, ele não está parado. E nós estamos em espiral. Espiral, espiral, espiral. E é isso que está acontecendo, queridos. Estamos espiralando na galáxia. E esse é só o nosso sistema solar, tá? Existem milhares e milhares de outros sistemas solares na galáxia. Consegue entender? Olha o vórtex que fala aqui, né? O vórtex. É assim que a gente está viajando. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E isso é tempo. Isso é o tempo. Esse é o entendimento que a gente tem que ter do tempo. Do tempo como uma espiral, do tempo como um fator de sincronização. Esse calendário que a gente segue hoje, ele é um calendário que ele é disfuncional, né? Ele não está conectado a nenhum ciclo.
né? Então a gente tem que entender que a gente está habitando um planeta, uma biosfera, né? Um planeta biogeoquímico, né? Que se autorregula, né? Que tem todas as suas codificações, que tem uma capa mental, né? Que tem o cronopsi, né? A capa mental do planeta, e ele se autorregula. E se a gente não está consciente disso, a gente fica realmente à parte de todo esse processo evolutivo do planeta. E o que acontece quando a gente fica à parte do que é natural? A gente buga, a gente buga. E o que a gente está nesse momento agora? Bugado. A gente está colapsado. Você entende que a gente está assim, ó, que a gente cria esse vírus? Que nós humanos que criamos esse vírus, porque é um tilt do sistema? Tilt do sistema. Por quê? Esse calendário do 12, o qual as nossas mentes estão condicionadas e seguindo, ela te coloca como rival da natureza, primeiramente. Por isso que a gente vê aí poluição, degradação, violência com o feminino. Hoje eu vou falar do feminino, né? Por que o feminino também teve sua queda, né? Por causa das 13 luas. Né? E o feminino não é só a mulher. A violência que a gente vê com o feminino, hoje o feminicídio, não é só com a mulher, é com o feminino terra, feminino planeta terra, que é um feminino, é Pachamama, é Gaia, é Madre Tierra. Então esse masculino está completamente desconectado e violentando o feminino. Madre Tierra está violentada, está desconexa, porque o calendário do 12, ele é uma frequência do masculino, ele é uma frequência do material, o 12. E na verdade, queridos, a gente não, um ano não são 12 meses. Um ano são 13 luas de 28 dias. 13 luas de 28 dias. Nem mais, nem menos. Isso é um ano solar. Cadê a lua na contagem do nosso calendário? Sabe de onde surgiu a palavra calendário? Calendário vem de calendei. Calendei era o livro de impostos a favor do rei. Foi criado um calendei, um calendário, para a gente saber exatamente que dia ia bater um fulaninho na nossa porta para colher o nosso imposto. Por isso que essa frequência do 12, desse calendário dos 12 meses, do calendário gregoriano, última versão do Papa Gregório, do Vaticano, das grandes navegações, da dominação, era o tempo é dinheiro. E a gente percebe que as consciências hoje estão conectadas no tempo do dinheiro. A gente percebe isso. Por isso que a gente está colapsado como humanidade. Porque o tempo da frequência natural é tempo, é arte. A gente coabita, a gente vive no planeta de uma forma muito mais harmoniosa, saudável. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. Gente, é só olhar para o nosso presidente, né? Total frequência da consciência, tempo é dinheiro. É só olhar os grandes líderes das grandes potências e a humanidade inserida dentro dessa consciência do tempo é dinheiro. Ligando o foda-se pra saúde, pra vida, pra Amazônia, pra vida humana, foda-se, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que foda-se, o que é uma vidazinha, você vai morrer mesmo, foda-se a Amazônia, corta lá, faz madeira, vai, foda-se, vamos criar gado, vamos matar gado, mata gado. É essa consciência que tira os recursos naturais, e não só os recursos naturais do planeta, como a própria vida humana, em favor do dinheiro, em favor da economia. Se você lê o que está escrito na nota de dólar americano, está escrito Deus não sei das quantas, Deus por todos, em God we trust, em Deus nós confiamos. Essa é a religião do momento, o dinheiro. O dinheiro. E essa é a consciência do calendário do 12, da última versão de 1582. Eu estou falando isso porque o que aconteceu na nossa história nesse período? Não foi o período das grandes navegações? Não foi o período onde a Igreja Católica era soberana, era o grande banco do mundo, era a grande potência como política? Não era a Igreja Católica que se utilizava da fé como escudo e como espada, que se utilizava do nome de Jesus e de Deus e fazia barganha com a humanidade de quem vai para o céu e quem vai para a terra, e criou todos os pecados e os demônios, e assim invadiram a América, porque aqui foi tudo invadido, né?
Ah, foi colonizado. Não foi colonizado, foi invadido mesmo, saqueado, estupraram mulheres aqui. Aqui já tinha uma organização muitas vezes matriarcal, né? Eu tive agora a felicidade de conhecer o Peru, de conhecer a Guatemala e perceber que ainda existe alguns resquícios dessas tribos ainda matriarcais. E aí quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui amando da igreja também, né, porque a igreja e a monarquia eram assim, né, a mesma potência, eles chegaram enfiando Bíblia de goela abaixo, gente. Essa é a consciência desse calendário. E hoje a gente segue uma contagem de tempo. Vamos pensar junto aqui, ó. Uma contagem de tempo baseada em antes e depois de Cristo. Hoje o tempo, ele é baseado em antes e depois de Cristo. Quando a gente fala em história, antes, depois de Cristo, antes e depois de Cristo. A maioria dos feriados desse calendário é cristão. E na verdade, os feriados do nosso calendário, como o Natal, a Páscoa, Carnaval, Dia dos Mortos, na verdade isso a igreja roubou de celebrações que já existiam dentro de tribos, como os celtas, por exemplo, né? Já existiam dentro do paganismo, né? O Natal, ele é uma celebração de solstício. A Páscoa, se a gente perceber, o Armando querido está aqui, ele até me encaminhou um texto maravilhoso que fala exatamente sobre isso, assim, da Páscoa. Por que a Páscoa não cai sempre no mesmo dia? Por que a Páscoa é sempre na lua cheia, depois da quaresma, da lua nova, astrologicamente, aqui no início do ano novo astrológico, em Áries, na lua cheia? Justamente porque é um renascimento astrológico. Isso tudo é paganismo. Isso aí já existia. Aí foi lá a igreja e botou Jesus na cruz, e botou Natal, e aí hoje a gente fica nesse delírio. É um grande delírio. A gente seguir um calendário com base em feriados cristãos justamente, gente, para propagar uma organização. O calendário do 12, e com todos esses feriados, nada mais é que uma programação mental e para propagar esse conhecimento, para que isso seja ad eternum. Isso é um chip que eles implantaram na sua cabeça para te manipular. Você consegue entender a gravidade do problema? Mas, Aniele, o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo agora? Tudo. Tem tudo a ver. Porque a gente está completamente desconectado do tempo natural. Não entendendo que a gente está habitando um organismo terra, onde a terra gira sobre o seu eixo, fazendo assim o dia e a noite, que em volta da nossa terra gira uma lua. Você sabe que lua a gente está? Você sabe o que é equinócio? O que é solstício? Se você olhar para o céu, você sabe onde estão as Pleiades, Sírios? Qual foi a última vez agora que a gente está em quarentena? Está impossível, mas quando a gente estava solto, que você admirou um pôr do sol, um nascer do sol. Na verdade, não é o sol que se põe, é a terra que gira. Então a gente está tão alienado que a gente simplesmente mata, degrada, polui porque não se sente parte. Essa consciência do tempo fez a gente ser rival da natureza. E o tempo, então, ele é dividido em duas ordens, a ordem cíclica e a ordem galáctica. A ordem cíclica, exatamente, é essas 13 luas de 28 dias, que é o nosso ciclo menstrual, mulher. Que é o meu ciclo, o seu ciclo menstrual. Nosso ciclo menstrual são de 13 luas de 28 dias. E o que acontece hoje? Tem muita mulher que tem nojo de menstruar. Tem muita mulher que não se conecta com o seu útero. Tem muita mulher que nem quer menstruar, na verdade. Mas isso é um outro papo, né? Que isso é meu trabalho de resgate do feminino, da consciência feminina, justamente porque passamos muito tempo dentro de uma consciência patriarcal, masculina e bélica. Justamente porque foi ocultado o 13. Quem lembra que 13 é o número do azar? Vocês lembram disso? Por que 13 é o número do azar? Espera que eu vou pegar minha água.
Olha eu com o zíper aberto. Por que 13 é o número do azar? Vocês já se questionaram isso? Por que 13? Ai, Liu Endres, maravilhosa. Minha professora galáctica. Por que 13 é o número do azar, queridos? Não é? Porque justamente o 13 foi ocultado. O sacerdócio, a igreja, eles ocultaram o 13 e criaram essa organização política e religiosa para que a gente não acessasse a magia do tempo, a quarta dimensão. Então aprisionaram os 15 planetários dentro da 3D. E aí hoje a gente está aqui preso na 3D achando que isso é tudo, não tendo uma visão cósmica do que está acontecendo. A gente perdeu a magia. E o sacerdócio, nessa época, 1582, a última versão do calendário, tô falando isso só pra gente entender onde a gente tá metido, a meleca que a gente tá metido. Eles faziam questão de aniquilar qualquer um que se atrevesse a acessar a magia. A gente teve o maior assassinato, o maior feminicídio da história, que foi a Santa Inquisição, onde as mulheres que tem o poder do 13, das 13 luas em seu ventre, que tem o poder da magia, as curandeiras, as sacerdotisas, as bruxas, que nada mais é do que mulher sábia, que acessavam essa magia, todas foram aniquiladas e mortas na fogueira, justamente porque a igreja queria garantir a propagação desse calendário do 12 e desse aprisionamento dentro do medo dos pecados em nome de um Deus soberano. Gente, eu tô falando de coisa de idade média, mas se a gente olhar hoje em pleno 2020, a gente vê isso ainda. Para vocês entenderem como a religião transformou a mente e transforma a mente das pessoas dentro de um transe, dentro de um delírio. Essa ferramenta do sincronário da paz, a lei do tempo, é a maior libertação mental para a humanidade. Para a gente realmente entender o que a gente faz parte, onde a gente está inserido e como eu posso trazer os códigos do tempo para a minha vida de forma consciente. Não quer dizer que você não estando seguindo a lei do tempo, você está fora do tempo. Não, o tempo ele está para todo mundo, ele está acontecendo de forma sincrônica para todo mundo. Acontece que você não está consciente disso. Quando você se torna consciente e começa a seguir de fato o tempo natural, você se sincroniza, você se alinha, você volta a fazer parte de um todo perfeito e sincrônico e amoroso. E aí tudo na sua vida flui com muita alegria, facilidade, glória. Você está no lugar certo sempre, na hora certa, com pessoas certas. E aí você para de correr atrás das coisas e as coisas chegam até você porque você se alinhou, você voltou para o trilho. Enquanto a gente segue essa programação de tempo errada, a gente se desalinha. Nós, como humanidade, vivemos 3 grandes revoluções aqui dentro da história. Né? Nós temos 5.000 anos de história, né? como raça agora. Nós vivemos a Revolução Agrícola, que para mim foi a primeira e principal queda da mulher, porque a partir do momento que houve o cercamento dos campos, que existiu a propriedade privada, que o homem precisou produzir para os feudos, para alimentar a monarquia também, ele precisou escravizar um outro homem e escravizou a mulher e a trancafiou dentro de casa, e assim acabou com a liberdade sexual feminina também, porque ele tinha que passar a sua propriedade adiante, né? Propriedade vem de patriarcado, né? Então, como é que eu ia passar a minha propriedade, a minha terra, para o meu filho, se eu não sei se ele é meu filho, se ele é legítimo, né? Então, aí criou-se a instituição casamento. Que casamento, gente, não foi criado com a intenção de ser algo romântico e de amor de um casal, não. O casamento foi criado justamente com intenção econômica, tá? A segunda foi a Revolução Científica, né, onde existiu aí Galileu Galilei, né, e toda essa galera master que surgiu trazendo toda essa questão de lei da gravidade, etc. E a Revolução Industrial, né, que essa foi aí num período de 1700, 800, onde o calendário gregoriano já estava institucionalizado, já estava em todo o planeta, né, esse calendário da igreja, e houve ainda
a confirmação do tempo mecânico com o relógio. Onde existiu o relógio, veio o relógio. Pá! Aí mecanizou o tempo de vez. Aí o que era 12 meses dentro do calendário virou 24, dobrou o tempo. E o que era 30 dias virou 60, dobrou também em 60 segundos e 60 minutos para mecanizar o tempo. Pum! Aceleramos o tempo. A partir da Revolução Industrial, nós corremos e aceleramos como raça. Nós aceleramos a nossa reprodução. Deu um boom de pessoas no planeta. Começou a nascer gente que não parava mais. Lembra aquele filme do Chaplin? A gente se mecanizou. A gente começou... Ô, Luna, faz um silêncio aí pra mim, por favor. A gente se mecanizou como seres orgânicos. A gente começou a correr atrás do tempo, atrás da máquina, começar a trabalhar e começamos a nos mecanizar. E tudo aquilo que a gente projeta, nos projeta de volta. Então, se a gente projetou a indústria nos projetou. Em que sentido? O que é uma indústria? Se não é algo programado, linear, segmentado e completamente previsível. Se você olhar como é que é a sequência dentro de uma empresa, de uma fábrica, por exemplo, né? Você pega a matéria-prima, faz isso, depois você vai para o segundo ponto, depois você vai para o terceiro ponto, depois vai para o quarto ponto. Linear, previsível, segmentado, mecanizado. E isso também. A gente se transformou nisso. Se você vê um aluno hoje da terceira série, por exemplo, que é bom em matemática, ele é maravilhoso no que ele sabe dentro da programação da escola. Ele não pode interagir com um aluno do sexto ano, do sétimo ano, porque ele precisa estar nessa linha programável, segmentada, previsível. Ele tem que estar ali. Se a gente olhar as escolas hoje, não é todo mundo uniformizado? Tem sinal para entrar e para sair? Que tem um líder? Onde todo mundo anda em fila? Isso nos programou também. Não é interessante a gente olhar nesse ponto de vista? Hoje ninguém é artista. Se você entra numa sala de aula da pré-escola e fala, quem aqui é artista? Toda criança vai levantar a mão e vai falar, eu. Se você entra na sala de aula de uma galera aí dos 15 anos, 16 anos e pergunta quem aqui é artista, pouquíssimos vão se atrever a dizer que são artistas. Porque estão inseridos agora dentro de uma programação onde o tempo é dinheiro. Onde a arte não dá dinheiro, onde eles não podem expressar o que eles têm, por causa do tempo do dinheiro. Interessante que agora nesse momento de parada, né? O que mais a gente está precisando nesse momento, se não é a arte, se não é a música, se não é a leitura? O que a gente está consumindo nesse momento agora, se não é os filmes, os shows, a produção artística? O que seria de nós agora enclausurados em casa se não tivesse uma produção e um conteúdo artístico para nutrir os nossos seres? Somos todos artistas. Todos somos. E isso é o que essa programação do tempo ao dinheiro faz com que a gente se desconecte e se torne mais uma máquina do sistema do tempo do dinheiro. Louco, né, gente? Eu tô contando aí pra vocês a nossa história diante da evolução do tempo. Pra gente entender do que a gente de fato faz parte. Um calendário, na verdade, a gente não chama de calendário. A gente chama de sincronário. Por que sincronário? Porque sim é juntos. Cronos é tempo, é junto no tempo. E não mais calendário, porque calendário, como eu já falei para vocês, é o livro de impostos a favor do rei. O sincronário, ele tem duas ordens de tempo. A ordem cíclica, que são as 13 luas de 28 dias, né? Então hoje é dia 23 da lua 9. E a ordem galáctica, que são os Kins. Hoje é o Kim número 1, dragão magnético vermelho, iniciando mais uma jornada no Tzolk'in. Esse aqui
é o calendário sagrado dos maias. Os maias, gente, eles eram uma civilização, são uma civilização galáctica, tá? Eram exímios astrônomos. Eles vieram aqui para o nosso planeta em missão mesmo, porque eles sabiam que nesse momento planetário nós estaríamos imersos num delírio do tempo. Eles são, assim, arquitetos do tempo cósmico, assim. Eles sabem, assim, a informação do tempo como fator de sincronização, né? Então eles vieram para o nosso planeta nessa missão de trazer essa informação galáctica para que a gente pudesse acessar nesse momento planetário. Na verdade, já era para a gente ter acessado isso lá em 2012, quando foi o fim do grande... Deu um tilt aqui, voltei. Voltei! Tecnosfera, você coopera comigo. Coopera comigo. Então, os maias galácticos trouxeram essa informação justamente porque sabiam que a gente ia estar preso no tempo, dentro do falso tempo. Então eles vieram no México, né? Eles viveram no México justamente porque eles não poderiam habitar a Europa, por exemplo, porque a Europa é o velho mundo. Foi lá que começou o calendário, foi lá que começou essa consciência do tempo. Então tem que ser na América, tinha que ter sido na América, né? Na nova terra, no novo tempo, né? Nas novas possibilidades. Então eles trouxeram essa informação aqui, deixaram essa informação, né? E ela foi agora decodificada pelo Dr. José Argüelles, né? Valun Votan, que tem a essência maia e decodificou e trouxe essa informação para nós, né? Então ele foi o encerrador do ciclo, 2012, né? Ele desencarnou já e agora nós temos aí um movimento global. O Sincronário da Paz é um movimento global, tá? Da mudança do calendário. Por que a gente não conseguiu até agora mudar o calendário? Vocês acham que essa proposta, gente, já não foi apresentada à ONU? Já não foi apresentada ao Vaticano? Claro que já. O Dr. José Argüelles foi um incansável aqui, né? Um grande ativista, né, que disseminou essa informação num período que não tinha nem internet, gente. Muito louco, assim, muito forte isso. Só que o Vaticano não abre a mão do 12, não abre a mão do calendário do 12. Ai, Aniele, mas o que tem a ver mudar o calendário e mudar a modo de vida? Gente, tem tudo a ver. Porque a partir do momento que você se desconecta num calendário do 12, lembrando que o tempo é a quarta dimensão, o tempo é o fator de sincronização, o tempo é a tua atmosfera, quem comanda o tempo comanda a tua mente. Quem está comandando o teu tempo? Essa programação do tempo do dinheiro. Quando a gente se conecta com o tempo natural e começa a viver isso e incorporar esses códigos e a lei do tempo na nossa vida, tudo começa a fazer um grande sentido. A gente se sente mesmo um Kim planetário, a gente se sente mesmo pertencido. A gente de fato começa a viver como os golfinhos, como os pássaros e como todos os seres vivos, os animais dentro desse planeta que não precisam usar relógio, não precisam usar bússola, não precisam de nenhum artefato para se entenderem no tempo e fazerem suas migrações e não deixam nenhum rastro de destruição no planeta. Nós estamos deixando rastro de destruição no planeta porque nós não estamos sincronizados com o tempo. Eu estou nesse conhecimento desde 2012, que quando foi o meu boom do despertar, foi quando eu despertei, assim, uau! E uma das ferramentas energéticas que mais me trouxe, posso dizer que foi foi o Sincronário da Paz, foi a lei do tempo, que me fez compreender a minha assinatura galáctica, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e me deu esse sentimento de urgência de fazer alguma coisa pelo planeta, porque quando o despertar vem, queridos, ele é uma avalanche, ele bate assim, ó, e você pensa assim, uau, e agora o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Gente, eu quero fazer parte disso, eu quero colaborar. É um chamado muito forte, só que a gente primeiro precisa libertar a nossa mente dessa escravidão, dessa desconexão do tempo. Eu gosto muito da professora Flávia Mota, que é uma grande amiga minha, que é uma mulher que está há 20 anos aí no conhecimento, né? Então eu tenho um respeito enorme pelo ser dela. Flávia Mota é uma estrela ressonante, a assinatura galáctica dela, para mim é uma referência aqui no Brasil
como professora da Lei do Tempo, porque é muito importante, né? Você tá me ouvindo aqui e fala, tá, e agora? O que que eu faço, né? Eu quero, Aniele, seguir a Lei do Tempo, o que que eu faço, né? Eu quando teve meu despertar, eu falei, gente, eu quero continuar estudando isso, o que que eu faço? Na época não tinha canal no YouTube com um monte de gente falando, não tinha WhatsApp, não tinha toda essa rede, toda essa galera que tá produzindo conteúdo da Lei do Tempo. Na época não tinha. Eu comecei a ser autodidata, mas eu precisava de um professor, aí eu vim morar no Rio nesse mesmo tempo, eu vim morar no Rio, e aí eu conheci a Liu Endres, conheci a Oliane, que é uma senhorinha de 90 anos, que toda quarta-feira eu ia lá na casa dela para estudar a Lei do Tempo, e a Liu, eu me apeguei a Liu, eu falei, tá, cara, se eu quero estudar, eu vou produzir esses cursos. E aí eu comecei a produzir cursos da Liu aqui no Rio para eu estudar. Na verdade, o interesse também era meu, eu queria estudar, então eu comecei a produzir. Quando a gente quer algo, a gente vai atrás. E aí eu comecei a estudar assim. Mas hoje, gente, hoje existem muitos cursos online. E o que eu quero dizer? É importante nesse primeiro momento, no primeiro contato, você ter um professor, você ter um facilitador da Lei do Tempo. Né? O facilitador da Lei do Tempo, ele vai te decodificar para que você possa mudar o chip e começar o teu estudo. Porque se você olha para isso aqui de início, você não vai entender nada. Você tá vendo um monte de coisa colorida, você tá vendo que tem um negócio aqui, né? Agora, quando a gente regula essa lente, e quem ajuda a regular essa lente é um facilitador da Lei do Tempo, a gente consegue fazer uma leitura disso aqui. E isso aqui tem informação pra caramba. Isso aqui nossa, isso aqui ele tá na 3D no papel, mas na verdade isso aqui ele é assim, ó. Ele é gigante, aqui dentro estão todas as informações do tempo, tá tudo aqui dentro, gente, tudo. E é um conhecimento maravilhoso. E por que eu tô fazendo essa live hoje? Porque hoje é o Kim número 1, é o início de uma jornada de 260 dias dentro do Tzolk'in, tá? O Kim número 1 é o propósito do início de uma nova jornada, da gente realmente plantar o que a gente deseja agora, da gente pulsar o que a gente quer, de um novo renascimento. Dragão é o selo número 1. É o nascer, é o ser, é o nutridor. O que você quer nutrir agora? O que você quer dar nascimento agora? Que lindo a gente estar vivendo o Kim número 1 dentro de todo esse processo onde a gente está reformulando todos os nossos hábitos, a nossa vida. Então, gente, que tal nesse momento a gente também se conectar com o que faz sentido? Porque não faz mais sentido a gente seguir esse calendário do 12, onde você trabalha 11 meses, folga 1, onde o seu dia de 24 horas é dividido em 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, onde você o seu dia é dividido em 5 dias para trabalhar e 2 para descansar. Quem disse isso? Quem que programou isso? Isso é uma programação, gente. O tempo é arte. O tempo, o tempo fatorado pela energia, a energia do tempo, é arte. Por isso que quando a gente olha assim para a natureza, a gente não vê nada feio, nada estragado. A gente sempre vê um pôr do sol bonito, uma cachoeira bonita, uma flor bonita, uma borboleta bonita, um céu lindo, umas estrelas, umas galáxias. Por quê, gente? Porque essa é a beleza do tempo. O tempo é arte. E nós somos isso. E nós estamos codificados no tempo, né? Porque dentro da ordem aqui galáctica, né, nós temos aqui 20 selos solares, que são essas imagens aqui, são informações solares, qualidades solares, são 20. E 13 tons. Tá vendo essa bolinha aqui? 1, 2, 3, 4, quando torna barra é 5, barra mais 1, que é 5, é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 tons, 13 movimentos. Esse movimento é o que dá o movimento à qualidade. Deu 13? Volta para o 1. 1, 2, 3. Então, um Kim é a combinação de um selo solar com um tom galáctico. E nós temos essa informação no nosso corpo humano. Nós temos 20 dígitos e os selinhos estão aqui. E nós temos 13 principais articulações do nosso corpo. Nós estamos codificados no tempo. O tempo está em nós. E é muito importante, mano, que a gente esteja consciente do tempo para nós sermos de fato esse humano
planetário, conectado, vivendo as sincronias, recebendo as informações cósmicas e galácticas de uma forma muito consciente, fluindo no tempo, surfando no tempo, vivendo isso, gente. Então, voltando da a Flávia, ela é essa professora maravilhosa, e ela empreende cursos atrás de cursos. E ontem eu falei com ela, falei, caramba, a gente está começando uma nova jornada, né, do Tzolk'in, Kim número 1. Que momento das pessoas agora se sintonizarem, estudarem, se conectarem com essa informação. E ela já está com uma turma em andamento. E aí falei com ela falou, Anne, também estava sentindo de reabrir essa matrícula. Então, assim, hoje ela reabriu um curso. Vai deixar aberto esse curso por 72 horas, queridos. É só para quem realmente entrar agora, porque já está em andamento. Um curso da Lei do Tempo. Códigos, Lei do Tempo, como é que é o nome da... Códigos... Ai, me deu um branco agora. Mas é um curso super completo, com aulas ao vivo. Gente... Cara, que maravilhoso ter essa oportunidade de estudar isso em casa, na internet, assim, isso é incrível, né? Antigamente eu tinha que ir pro Leblon estudar e agora tem, assim, dentro da sua casa, com aulas ao vivo, um conteúdo super vasto, para quem quer começar, para quem já está no conhecimento, né? Eu vou ser aluna dela agora, porque, imagina, é uma honra ser aluna da Flávia Mota, gente. Ela tá recebendo vários downloads, assim. Ela falou, Anne, eu tô muito inspirada, tá vindo muita informação e eu preciso realmente passar. Então, queridos, Códigos do Tempo e Vida Transformativa é o nome do curso. Tá aberto a partir de hoje, vai ficar aberto por 72 horas. Quem sente o chamado de vir estudar, vem que a hora é agora, queridos. Agora é o momento da gente realmente focar, de fazer renascer um novo ser mais consciente, a gente cancelar esse calendário do 12, que é um calendário da velha consciência, é um calendário do velho mundo, e a gente entender o tempo como algo muito importante para nós. O tempo como um fator mesmo de evolução de consciência, de expansão de consciência. Então, eu falei tudo isso aqui para vocês, para primeiro entender que a gente tá melecado no tempo, tá errado, e para que você desperte para a possibilidade de ampliar, de se libertar a sua mente desse tempo egóico, falso, linear. O tempo, ele é radial, o tempo, ele é a quarta dimensão. O tempo ele é um fator de sincronização, né? Então a gente segue um calendário das 13 luas e a gente tem um dia fora do tempo, que é no dia 25 de julho gregoriano. Quem sente o chamado, vou deixar um link aqui, tá? Do curso da Flávia Mota, Códigos do Tempo e Vida Transformativa. Tá disponível por 72 horas essas inscrições. Quem sentir, bora embarcar junto nessa oportunidade para estudar, tá? Para que você possa ser codificado no tempo, para você entender qual é o seu Kim, né? O que é Kim, Aniélio? Qual é o meu Kim? Importante primeiro você saber qual é o seu Kim, né? O Kim, ele é uma assinatura galáctica, o Kim é um dia e o Kim é uma pessoa. Nós estamos codificados no tempo, né? Então, quando você entra nesse conhecimento, é importante você saber qual é o teu Kim, qual é a tua assinatura galáctica, né? E aí você calcula, você descobre a partir daí, porque o Kim é a tua chave de entrada no planeta. É a tua expressão energética aqui. E é muito maravilhoso quando a gente descobre o nosso Kim, a gente interage com o nosso Kim, a gente interage com o nosso oráculo, a gente interage com a nossa onda encantada. Tudo começa a fazer um grande, enorme sentido. Gente, tá na hora da gente fazer nascer novas possibilidades, a gente fazer nascer uma nova consciência e a gente cancelar e tirar nossa energia daquilo que não ressoa mais. Nós temos essa responsabilidade agora, gente, de fazer realmente a vida aqui na Terra ser uma evolução linda. A gente poderia ter destinos bem piores, assim. A gente teve um planeta do nosso sistema solar, que hoje é um cinturão de asteroides, que se chamava Maldek. Maldek, ele foi um planeta que se explodiu. A gente teve vários momentos de planetas do nosso sistema todo que tiveram fins trágicos, gente. Dentro aqui do nosso planeta nós já tivemos um fim de grandes ciclos, como a Lemúria e os Atlantes, né?
Só que agora a gente está vivendo um processo que, mesmo sendo assim uma coisa bastante triste, é algo muito suave, que está trazendo uma grande reflexão para o nosso salto como humanidade. E aí fica a reflexão: será que a gente vai voltar disso e reocupar o planeta de uma forma a continuar violentando o nosso sistema, voltar poluindo? Porque o que a gente vê agora é uma limpeza planetária. A gente percebe que o planeta está se limpando e nós estamos nos limpando. Porque não é possível, a gente se acostumou. Olha só que louco, a gente se acostumou a viver em cidade suja, a gente se acostumou a respirar ar poluído, a gente se acostumou a comer comida ruim, a gente se acostumou a ser egóico, a gente se acostumou. Na verdade não se acostumou, a gente estava todo mundo num delírio automatizado, correndo atrás do tempo do dinheiro. Por isso que a gente está colapsado como humanidade, queridos. Então a consciência do tempo natural, agora que eu estou trazendo para vocês, nos dá uma grande reflexão e também nos torna seres mais conscientes. E o que eu sinto que vai acontecer nesse momento agora é uma descentralização dos grandes centros. Porque antigamente todo mundo queria ir para a capital para ganhar dinheiro. Consciência do tempo do dinheiro. Com a consciência do tempo é a arte, a gente realmente se conectar agora com a nossa essência como seres planetários, vai acontecer uma descentralização, uma reocupação do planeta de forma muito mais consciente, onde vão existir mais tribos em colaboração, comunidades. Assim eu espero. Assim eu espero. Porque a gente sabe, né, queridos, do jeito que tá, não dá pra voltar a ser o normal, sendo que o normal é que nos colapsou. Então agora é o momento dos trabalhadores da luz levantarem e trabalharem e fazerem alguma coisa, atenderem esse chamado. Agora é a hora. E a mudança do calendário é essencial. A gente fazer parte do tempo natural, fazer parte do tempo de verdade, do que é. Então deixei o link para vocês aí de uma oportunidade que tem. Eu sei que tem vários outros facilitadores da Lei do Tempo. Eu sou uma facilitadora da Lei do Tempo, tá? Mas eu recomendo o curso da Flávia Mota, porque é um curso muito completo. Ela tem muita bagagem, ela tem muito conhecimento e é um curso que pode ser para quem está começando, beabá, jardim de infância, e para quem já tem uma noção, para quem já está nessa caminhada, para poder fazer novos downloads. A gente faz novos downloads, assim, porque a gente trabalha com as esferas mentais, né, gente? Quando a gente começa a trabalhar com a Lei do Tempo, a gente sincroniza todo o nosso ser. E a gente começa a receber. Começa a receber informação, porque é como se a gente limpasse a nossa lente. Aí a gente começa a enxergar tudo com muito mais clareza, com muito mais entendimento. Então, recomendo que vocês façam esse investimento, porque esse é um conhecimento que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Para o resto da vida, e quem sabe vocês também se tornarem líderes e professores da Lei do Tempo, que é isso que a gente está precisando, de mais e mais facilitadores da Lei do Tempo, mais e mais pessoas que abram círculos, que falem sobre isso, que expressem suas artes, que libertem o maior número de humanos possível dentro desse calendário gregoriano. Esse é um investimento que você vai levar para toda a sua vida. E você nunca mais vai parar de estudar isso, porque, gente, faz parte do nosso dia a dia. A Lei do Tempo faz parte do nosso dia a dia. Então a gente está sempre conectado, a gente está sempre percebendo as coisas. E é muito lindo, é muito forte, é muito emocionante, é muito revelador seguir a Lei do Tempo, os códigos do tempo, o tempo natural, das 13 luas, dos 260 quins. Tá aí o link, tá? Quem quiser atender esse chamado, só vem. É uma tribo linda, tribo do amor, tá? E é isso, assim, trago essa reflexão para vocês nesse dia 1, nesse Kim 1, justamente para nutrir o nosso ser com novas possibilidades, novas realidades, porque nem tudo tá perdido. Na verdade, não tá nada perdido, tá tudo encontrado. A gente tá vivendo um momento muito ouro, um momento muito maravilhoso. Então não vamos perder essa oportunidade como raça de expandir e evoluir as nossas consciências. Alright? Gratidão
pela presença de vocês, gratidão pela atenção, gratidão pela essa doação de vida aqui, né? O tempo para mim é algo muito precioso, porque uma vez que a areia da ampulheta desceu, ela nunca mais volta. Então o tempo que você doou para mim é algo que foi doado. E o meu tempo aqui também a vocês foi algo que foi doado e é uma troca justa. Justa, bonita e maravilhosa e que me dá muita alegria e prazer. Arro, queridos. Tamo junto. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, pode me procurar. Tá bom? Grande beijo. Lindo dia pra vocês.